Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso módulo 2 do curso de produção de ovinos. Hoje nós vamos iniciar o módulo voltado para o manejo nutricional dos pequenos ruminantes. A nossa primeira aula vai falar sobre os princípios de análise de alimentos e a avaliação dos alimentos para os animais. Mas calma, isso é importante para que vocês consigam, ao receber uma ração na propriedade, ao receber uma mistura mineral, ao receber a análise de um laboratório, você consiga interpretar esse material e, com isso, implementar ou fazer a tomada de decisão no manejo do rebanho de vocês. Tá? Então, num primeiro momento, o que é mais importante no processo, de conhecimento da análise dos alimentos? O primeiro contato que vocês devem ter é justamente a partir da composição química obtida por métodos laboratoriais. Então, quando você produtor, quando você produtora encaminha uma determinada amostra de capim, de silagem ou até mesmo de ração concentrado, grão ou farelo para um laboratório, o laboratório ele procede diversas análises de composição desse material e depois ele devolve para você uma planilha, frequentemente uma tabela, onde estão descritos lá os teores aproximados de proteína bruta, os teores aproximados de extrato etéreo, teores aproximados de fibra bruta ou fibra em detergente neutro. Eu sei que essas palavras elas podem soar técnicas para vocês, mas é essencial que pelo menos exista uma certa familiaridade entre o produtor de ovinos e os principais termos que são utilizados na bromatologia, ou seja, no estudo dos alimentos. E é para isso que nós estamos aqui. Então, o principal fator determinante para a composição química dos alimentos é, antes de tudo, a correta colheita desse material para remeter ao laboratório. Então, se você não tiver a assistência de um técnico ou de uma técnica em nutrição animal, um zootecnista, um técnico agrícola, médico veterinário, agrônomo, para proceder à coleta desses alimentos para encaminhar e remeter para o laboratório, aqui a gente vai fornecer para vocês alguma noção básica de como é que se dá esse processamento. Tá certo? Então, num primeiro momento, o que é importante você lembrar? A representatividade do material que você encaminha ao laboratório é essencial para o sucesso da análise. Ou seja, de nada adianta você encaminhar ao laboratório uma amostra que os animais não irão consumir. Vou dar um exemplo, para ficar mais claro. Se vocês ofertam o capim elefante para os animais, mas ofertam só o capim integral, ofertam um capim integral para os animais, cortam esse capim rente ao solo, mas vocês vão remeter para o laboratório e cortam esse capim a 20 centímetros de altura do solo, o que é que vai acontecer? A composição química do capim que você enviou ao laboratório, ela é completamente diferente da composição química do capim que você está ofertando no coxo, aos seus ovelhas, às suas cabras, aos seus carneiros. Então, é essencial a representatividade. Alguns procedimentos que eu vou passar rápido aqui para vocês é justamente para mostrar como é que se processa essa correta amostragem do material. Lembrando para vocês o seguinte, esse é um processo extremamente importante para que a gente consiga linkar, tá certo, a análise que nós temos em laboratório com o material que de fato você está ofertando para os seus animais. Em se tratando de pastagens, é óbvio, a minha colega que falará sobre manejo de pastagem, ela vai tocar nesse assunto da correta manejo de pasto, mas para se amostrar a pastagem, o ideal é que em 1 hectare você faça 10 até 14 colheitas e que essas colheitas elas sejam em zigue-zague, tá certo? Então, como está mostrado aí na foto, se os animais têm um pastejo em lotação rotativa, ou pastejo rotacionado, a altura que você deve remeter, para o laboratório deve ser exatamente aquela altura de manejo em que os animais são retirados do piquete, enquanto que o pastejo contínuo deve dar uma preferência à simulação de como os animais estão pastejando. Então, é importante que essa amostra colhida seja por volta de 500 gramas de matéria natural para ser encaminhada para o laboratório. Em se tratando de silagem, aí vocês estão vendo
um silo aberto, um silo de superfície, e a colheita deve ser no painel do silo. Lembrando que você deve descartar aquelas partes mofadas, aquelas partes das extremidades do silo, porque necessariamente essas partes elas não serão ofertadas para os animais. Então de nada adianta que a sua silagem amostrada contenha essa parte, uma vez que ela não vai ser utilizada, né, pelos animais. Então, a correta amostragem da silagem, ela passa justamente pela boa representatividade do material, seja ele, aqui no caso, um painel de silo de superfície. Então, em zigue-zague, coletando a maior parte do painel da silagem e descartando aquele material. Por volta de 500 gramas desse material também é essencial. Em relação à amostragem de fenos, quando se estiver tratando de fardos de feno, o ideal é se fazer uma amostragem de por volta de 10% daquele fardo de feno. Vejam só, 10% do volume total daqueles fardos de feno. Então, se você acabou de comprar 100 fardos para sua propriedade, você vai amostrar por volta de 10 fardos desse material. Isso deve ser distribuído ao longo de toda a amostragem, tá certo? E o ideal é que essa amostragem seja feita do centro do fardo. Então você vai ter que cortar as amarras desse fardo, abrir esse fardo e retirar uma amostra do centro do fardo. Por quê? Porque a maior parte do feno corresponde ao que está no centro do fardo e não o que está na periferia, mais seco, tá certo? Então é comum episódios de mofagem desses materiais. Então vamos seguir. E a amostragem de grãos e sacarias também corresponde a 10% do material, tá certo? Então, farelos e grãos que estão em sacarias ou até mesmo fenos que também estão em sacos, 10% do total amostrado. Esse material, por volta de 300 gramas, como grãos e farelos, é o suficiente, entre 200 e 300 gramas é o suficiente para se remeter ao laboratório. Tudo bem? Então, essa amostragem, tanto do pasto como da silagem, do feno e dos grãos e farelos que vão compor a sua ração, elas são essenciais para a correta determinação lá no laboratório das análises que nós vamos entender um pouco a seguir. Tá? Então, antes de encaminhar para o laboratório, nós devemos levar em consideração que esse material ele deve ser corretamente acondicionado. Então, se o material é uma forragem fresca ou uma silagem, o ideal é que você congele esse material, se não vai remeter esse material de imediato ao laboratório, tá certo? Para capins secos, como fenos ou concentrado, não necessário congelar essa amostra, tá certo? Entretanto, um material úmido, o ideal é que se seque esse material, em não dispondo de estufa na propriedade, se congelar para se remeter esse material congelado, de preferência em uma caixa isotérmica. Bem, e agora, né, que nós já fizemos a coleta, eu vou dar uma noção para vocês de forma bastante geral da composição dos alimentos. Então, se vocês enxergarem aí o grão de milho, essencialmente o grão de milho ele é composto por água em menor proporção e pela matéria seca. Tá certo? Então, o que é a matéria seca? A matéria seca é a porção do alimento livre de água. O que é que a gente precisa conhecer a matéria seca e se apropriar dela? Porque é na matéria seca do alimento que vão estar todos os nutrientes que os animais precisam para crescer, para produzir leite, para se desenvolver, para ganhar peso. Então é na matéria seca do alimento que nós encontramos a proteína, a gordura e os carboidratos, que são essenciais para o funcionamento dos animais, tá certo? Então, a partir da composição da matéria seca de um determinado alimento, é possível que a gente diga se o alimento tem um maior potencial para engordar animais, aqueles ricos em carboidratos solúveis, ou um maior potencial para atender às exigências de ganho em peso dos animais. Diga se aquele alimento tem um menor potencial, se um alimento X é mais rico em proteína que um alimento Y e, portanto, não indicado para aquela categoria. As análises procedidas em laboratório e as informações que vocês encontram nos rótulos dos alimentos que vocês frequentemente comercializam, compram esses alimentos, elas derivam justamente de análises laboratoriais com esses nomes complexos que vocês estão vendo aí. Matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta. Para além desses nomes, o que é importante a gente focar? Vamos aqui.
Tá? Quando vocês recebem um alimento, vocês de fato estão recebendo justamente isso que vocês estão vendo na tela, uma matriz nutricional. Então você encaminhou uma forragem para o laboratório, um milho para um laboratório, e o laboratório te manda essa composição da forma como vocês estão enxergando aí. As palavras matéria seca, proteína bruta, fibra bruta e matéria mineral estão destacadas aí para vocês. O que é que esses números devem representar para cada um de vocês? Vejam, deem uma olhada comparando especificamente a cana-de-açúcar, uma forragem, e o milho em grão, aí no caso quebrado. Se vocês olharem para os teores de proteína bruta, o que é que vocês vão ver? Que o milho ele possui 10% de proteína, enquanto a cana-de-açúcar apenas 2,8% de proteína bruta. E o que é que isso representa para você, produtor, para você, produtora? Representa que o milho tem um potencial de atender exigências em proteína bruta superiores à forragem de cana. Tá certo? Entretanto, tá? É óbvio que no milho também existe uma composição em que ele é menor do que na cana-de-açúcar. Por exemplo, a fibra bruta. Se você olha subsequentemente, a fibra bruta da cana-de-açúcar é muito maior do que a fibra bruta do milho. Isso quer dizer o quê? Que a cana-de-açúcar ela pode ser utilizada na dieta, por exemplo, de cabras e de ovelhas que necessitam de um mínimo de fibra na ração. Tá certo? Então, a composição química dos alimentos dá uma noção clara para você, produtor, para você, produtora, de como utilizar aquele alimento estrategicamente ou até a mistura daqueles ingredientes, desses alimentos como ingredientes em uma dieta para os animais. Então, cada alimento vai ter a sua matriz nutricional, a sua composição química que é diferenciada. E isso vai permitir, inclusive, que nós façamos comparações e indicações dos alimentos. Então isso é o que você recebe, e aí se vocês aproximarem um pouco da tela, vocês vão ver níveis de garantia de umidade, de proteína. Essa ração, por exemplo, que vocês estão enxergando aí, ela tem um mínimo de proteína bruta por volta de 15 gramas por quilograma. Isso corresponde a 15% de proteína bruta, tá certo? Para se atingir 15% de proteína bruta, diversos ingredientes foram misturados nessa composição. E isso fica claro para você o seguinte: eu tenho a quantidade de proteína bruta desse material e quando eu olho para os ingredientes, alguns ingredientes são ingredientes que ofertaram mais proteína nessa ração do que outros. Certo? A mesma coisa nessa ração, se vocês observarem aí, nós temos níveis de garantia do produto para os teores de proteína bruta, 140 gramas por quilo de produto, ou seja, 14% de proteína bruta, tá certo? Enquanto que esse material tem por volta de 12% de fibra bruta, ou 120 gramas por quilo desse produto. O que você precisa atentar é o seguinte: a proteína bruta vai te dizer qual a riqueza em proteína e em aminoácidos daquele material, tá certo? A fibra bruta vai te dizer qual a quantidade de carboidratos fibrosos daquele material. Se a gente olha para os componentes em si, eu gostaria de destacar aqui com vocês 3 componentes que são essenciais para o entendimento mais amplo da composição química dos alimentos: a matéria seca, a fibra bruta e a proteína bruta. Então vejam só, pessoal, aqueles alimentos que apresentam teores de matéria seca mais elevados são alimentos que frequentemente têm uma maior concentração de nutrientes. Isso não quer dizer para você, produtor, para você, produtora, que aquele alimento é melhor. Ele quer dizer apenas que alimentos têm maior concentração de nutrientes. E se você imagina, né, que os animais eles têm uma demanda por matéria seca, que a exigência nutricional dos animais é por matéria seca, então uma cabra ela consome por volta de 5% do seu peso vivo em matéria seca. Um ovino jovem consome por volta de 4,5% do seu peso vivo em matéria seca. Então, aqueles alimentos que têm maior teor de matéria seca vão ser alimentos que vão ser consumidos por esses animais em menor quantidade, em menor volume, se comparado com aqueles alimentos que têm menor teor de matéria seca. Por quê? Se a exigência é em matéria seca, se um alimento tem mais matéria seca, ele vai ser consumido em menor volume pelos animais, enquanto o alimento que tem menos matéria seca vai ser consumido em maior volume, já que o animal exige mais matéria seca e a composição química do alimento é menor em matéria seca. Nesse caso, o que vocês estão vendo aí é um feno de capim
Sínodon, tá certo? E a forragem de Sínodon. Então, para atender a mesma demanda, os animais vão ter que consumir muito mais forragem, porque é mais rica em água, do que especificamente feno. Isso não quer dizer, mais uma vez, que a forragem seja melhor que o feno. Isso quer dizer especificamente que a exigência nutricional para consumo animal é de matéria seca. Se a gente avança para outros componentes, como é o caso da fibra bruta ou da FDN, da fibra insolúvel em detergente neutro, nós observamos o seguinte: existe uma relação inversa entre a quantidade de fibra e a densidade energética de um determinado alimento. Então, produtora, fique atento àqueles alimentos que apresentam altos teores de fibra bruta ou de FDN, porque frequentemente são alimentos que apresentam uma menor densidade energética. Isso não quer dizer que não existam espécies ou categorias animais que nós não possamos utilizar esses alimentos. O que existe é uma indicação para cada um das categorias. Então, aqueles animais de menor exigência nutricional, cabras secas, ovelhas vazias, que não estão com maior exigência nutricional, esses animais eles podem receber dietas mais ricas em FDN. Por outro lado, aquelas cabras em pico de produção, período de transição, aquelas ovelhas gestando 2 ou mais fetos, frequentemente a dieta em FDN deve ser mais baixa para atender a exigência nutricional desses animais em energia. Como eu falei para vocês, a densidade energética é correlacionada negativamente pelos teores de fibra bruta dos alimentos. Tá? Por último, nós gostaríamos de falar dos componentes da proteína bruta, né? A proteína bruta é aquela porção do alimento que indica quanto de aminoácidos, né? Frequentemente a exigência de aminoácidos, o alimento possui. É óbvio que a proteína bruta, né, o termo proteína bruta, ele engloba outros componentes além de aminoácidos. Mas aqui, para fins de simplificação para a gente, o que nós precisamos lembrar é o seguinte: aqueles alimentos que têm maiores teores de proteína bruta, frequentemente são os alimentos que devem estar dentro da ração daqueles animais que têm maior demanda por proteína bruta. E quem são esses animais? São os animais jovens, os cordeiros, os cabritos que estão em crescimento, frequentemente têm exigências por proteína bruta por unidade de dieta muito superior do que aqueles animais que estão secos, vazios, em animais adultos ou em maturidade sexual. Tá certo? Então, na dieta desses animais em crescimento, frequentemente os teores de farelo de soja aí representado deve ser muito maior do que nos animais que estão em maturidade sexual. Por fim, eu gostaria de aqui fazer uma classificação de alimentos que é comumente utilizado na literatura para que vocês fiquem mais cientes da nomenclatura que nós utilizamos como alimentos volumosos, alimentos concentrados. Vejam só. A partir da matriz nutricional de um determinado alimento, é possível determinar se esse alimento é um alimento volumoso ou um alimento concentrado. O que é que vem a ser um alimento volumoso? Um alimento volumoso é aquele alimento que apresenta uma menor densidade de nutrientes por unidade de peso, tá certo? Isso, simplificando, é o seguinte: é um alimento que apresenta muitos nutrientes concentrados em comparação, nutrientes concentrados em comparação a outro alimento que apresenta uma menor concentração de nutrientes. Em 1 kg de alimento volumoso, teoricamente eu tenho menor densidade nutricional do que em 1 kg de alimento concentrado. Isso serve para a tomada de decisão do produtor e da produtora em que aspecto? Aqueles animais que têm maior exigência nutricional, eles precisam de uma dieta mais adensada. Então eu vou ter que fazer o quê? Aumentar a quantidade de concentrado na dieta desses animais. Para a categoria animal em que não tem uma boa exigência nutricional, o que é que eu devo, uma exigência nutricional tão elevada, o que é que eu devo fazer? Bem, eu posso diminuir o adensamento dessa dieta e posso aumentar a porção de volumoso dessa dieta, tá certo? Então, quem são os volumosos? Os volumosos são os capins, as forragens in natura, as forragens fenadas, as forragens ensiladas, os pré-secados. Todos esses materiais fazem parte dos volumosos. A nomenclatura diz o seguinte: volumoso é aquele que apresenta teores de fibra bruta superiores a 18% da matéria seca. Tá certo? Então, se você olha na matriz nutricional e o alimento tem mais de 18% de fibra bruta, esse alimento é um alimento volumoso. O alimento concentrado é o contrário, é aquele que tem menos de 18% de fibra bruta na sua matéria seca e mais de 60% de NDT na sua matéria seca. Dentro de concentrados, nós ainda temos uma subdivisão. Aqueles concentrados ricos em proteína, com mais de 20% de proteína, são concentrados proteicos. Aqueles alimentos que têm menos de 20% de proteína bruta são chamados de concentrados energéticos. Tá?
Então, classificação: volumoso ou concentrado. Se o alimento tem mais de 18% de fibra bruta na sua matéria seca ou mais entre 30% e 50% de FDN na sua matéria seca, esse alimento é um alimento volumoso. Se o alimento tem menos de 18% de fibra bruta na sua matéria seca e mais de 60% de NDT, nutrientes digestíveis totais, esse alimento é um alimento concentrado. Se é um alimento concentrado, nós ainda podemos classificá-lo em concentrado proteico energético. E isso ajuda o produtor, ajuda você a tomar decisão sobre que tipo de alimento utilizar e em que categoria utilizar. Bem, eu espero que isso tenha esclarecido, tenha ajudado vocês a seguir, e mais à frente nós vamos falar um pouco mais sobre volumosos e concentrados. Muito obrigado.